Vereador. Presidente. Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, estamos de volta aqui na tribuna, né, depois de algumas reuniões que não foi possível. Senhor líder, o senhor vai sair, eu queria mostrar um vídeo aqui para Vossa Excelência. Não, mas é rapidinho. Vereador Paulo Eustáquio, nós aqui sempre cobramos a total e completa municipalização do trânsito. Ainda no sábado eu estive no mercado municipal e conversando ali com um comerciante humilde, pessoa que está ali há muitos anos. Ele foi abordado outro dia por um agente de trânsito, mas de uma forma grosseira, abuso de autoridade. Ele ficou chateado, tem testemunhas. E o que eu acho incrível é que não tem o crachá de identificação desses funcionários. Eles estão barbarizando aí no centro da cidade, infelizmente. Queria mostrar o vídeo que eu recebi hoje via TV, com áudio, inclusive, se fosse possível, para ver que há abusos. Ninguém está estimulando o desrespeito às normas de trânsito, às leis, mas eu acho também que esses agentes de trânsito eles estão mais autoritários do que a própria polícia quando fazia esse tipo de trabalho no nosso trânsito. Então, esse cidadão do mercado mesmo, ele queria retirar o veículo de frente ao seu estabelecimento e o agente de trânsito não permitiu e multou. E ficou só com o número, né, aqui da multa do rapaz, ó. O agente de trânsito, o código dele é 19.622. Então, eu acredito que, acho que não custa nada, né, mandar fazer crachá para esse pessoal aí, para essa equipe, porque se o cidadão, quando for apresentar um recurso, vai dizer, eu fui multado, autuado, eu fui ofendido pelo servidor tal. Eles estão exagerando em alguns casos. A semana passada teve um cavalo que estava aqui perto das termas. Até os dois agentes de trânsito, eles foram inteligentes. Eles seguraram o cavalo, não é a função deles, mas para evitar um problema maior, eles ficaram ali até que aparecesse o veículo, né, que faz recolhimento de animais. E deu um trabalho danado, que o cavalo novo estava assustado com tudo aquilo e deu maior trabalho para colocar o animal na carroceria do caminhão. Hein? Então, esse caso foi filmado ali na rua Barros Cobra. Do lado esquerdo tem uma faixa amarela, que não pode, claro, estacionar. O motorista, um veículo que nossos colegas espero que possam ver, ele foi estacionar. O agente de trânsito, incontinentemente, foi já fotografando, já multando. Não deu, eu fico pensando, custava alguma coisa ele chegar no rapaz e falar, olha, cidadão, aqui o senhor não está vendo que é... Mas não deu um minuto, e ele já estava multando o motorista, que não desceu do carro e foi embora. Tirou o veículo, não ficou um minuto. Não ficou ali parado o tempo todo, não. Foi fração de segundos. Infelizmente, a gente está aí demorando um pouquinho, mas é para retratar, senhor líder, porque, olha, tanta dificuldade que o povo já está enfrentando, desemprego. Aliás, Poços de Caldas perdendo muitos empregos nesses últimos meses, lojas e mais lojas fechando, infelizmente. A situação do Brasil, Vossa Excelência mesmo disse hoje que a crise é grave, se bem que só agora que a mais alta mandatária do país reconheceu, deveria ter reconhecido isso há muito tempo. Olha só, espero que dê para ver. Olha lá, está vendo o veículo vermelho? Ele estaciona, para. Olha, e se o motorista estiver passando mal? Se uma pessoa passando mal dentro do carro, não pode parar para descer uma pessoa, pelo menos?
a gente. Não desceu do carro, o cara, o rapaz lá, tá até saindo já. Ó. O cara nem estacionou. Tá estacionando agora, o cara já tá dando multa no cara. Não, é absurdo. Entendeu? Ele nem estacionou, já tirou, o cara não tinha nem estacionado, já tirou a foto do carro do cara e já tá dando a multa. O cara nem desceu do carro. Não, essa é a indústria da multa. Não desceu do carro, o cara, o rapaz lá, tá até saindo já. Já deu a multa, o cara não estacionou. Levou a multa. Olha, então essa é a realidade que incomoda, porque eu sou a favor do agente de trânsito, eu acho que eles têm muito serviço para prestar, para acabar com abuso em vagas deficientes e tudo mais. Tá. Mas se pudesse voltar no começo coisa, com áudio, quer ver? Aí, ó, começa aí, ó. O cara nem estacionou. O cara tá estacionando agora, o cara já tá dando multa no cara. É muita vontade. Ele nem estacionou, já tirou, o cara não tinha nem estacionado, já tirou a foto do carro do cara e já tá dando a multa. O cara nem desceu do carro. Pra que isso, né? Não desceu do carro, o cara, o rapaz lá, tá até saindo já. Já deu a multa, o cara não estacionou, levou a multa. Bom, tá aí, gente. Obrigado, Celso, pela colaboração. Eu espero que os dirigentes do nosso trânsito, aí, o senhor Luiz Carlos Lima, que há muito tempo está estudando o problema de ônibus de turismo, o senhor Carlos Alberto Sgrilli, que trabalhou muito tempo como auxiliar do RH da CBA também, hoje comanda o trânsito em Poços de Caldas, deve ter uma grande experiência, né? E possa orientar melhor essa equipe de agentes de trânsito que está barbarizando aí na área central da cidade. São muitos casos, esse aí é um deles, mas todo dia tem reclamação. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Regina Maria Cioffi. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet. Não é novidade para ninguém a grande dificuldade que os municípios já há um tempo vêm passando. E agora está atingindo aí algo bastante preocupante, não só o nosso município, mas todos os municípios do Brasil, né? País numa situação econômica complicada, difícil. Nós estamos vivendo aí o efeito dominó de crise internacional 2008, atingindo o Brasil e, é claro, atingindo o município pela questão dos repasses do Fundo Municipal de Participação, por exemplo. Eu acho que está aí nos anais dessa casa o quanto eu venho falando já a respeito da busca, da melhoria, da importância da arrecadação do nosso município. E hoje eu vou trazer uns números aqui para os senhores. Primeiramente, eu queria falar aqui, e eu já tive a oportunidade de dizer outras vezes, em relação a um instituto, IBRAMA, que eu não conheço, mais uma vez vou deixar claro aqui, não conheço quem são os diretores, apenas conheço o trabalho que eles vêm desenvolvendo, inclusive através de documentação. Quando então Paulo César Silva contratou o IBRAMA, assim como Andradas, Araraquara, vários outros municípios, infelizmente, houve um entendimento que seria uma contratação ilegal, Maria José Scacciotti. E entrou-se com ação
Foi levado ao Ministério Público, foi levada uma provocação ao Ministério Público, no sentido que estaria havendo uma ilegalidade. E o prefeito, ao invés de enfrentar, infelizmente, resolveu recuar. Só que esse recuo está impactando agora. E nós temos documentos comprovando. Porque o mesmo instituto, vereador Lical, que foi questionado, o mesmo instituto, hoje ele recuperou em Andradas quase 4 milhões hoje, informação recente, 4 milhões, através do Instituto do IBRAMA. Assim como a cidade de Araraquara, que eu tenho aqui o documento, hoje então o prefeito lá, que é ministro das comunicações do governo do PT. Ele era prefeito do PT, vereador Rogério. E tem o documento aqui da cobrança de receitas relativas ao ISS, né, da questão do leasing, que é o trabalho que estava sendo desenvolvido em Poços de Caldas. E que, infelizmente, foi abortado. Hoje, também, através de documentos, está aqui para os senhores, caso os senhores se interessem, também o, então, promotor, Dr. Sidney Boccia, já indeferiu a instauração de inquérito civil ou outro procedimento em relação a essa questão do IBRAMA. Por que eu estou historiando isso para os senhores? Porque o município simplesmente, eu vou passar aqui os números para os senhores, poderia hoje, através do levantamento, que o IBRAMA já estava fazendo, hoje, vereador Joaquim, 40 milhões de reais. 40 milhões, senhores. Isto foi um absurdo com o município. Eu acho que todos têm o direito de contestar, de buscar, mas faltou ao executivo, na época, buscar, lutar por isso, já que não havia nada ilegal. Tanto é que o Ministério Público arquivou a denúncia. Quero dizer também, além do leasing, 40 milhões, que os bancos, senhores, são obrigados a recolher o ISS sobre o serviço prestado. Né? Lical, vereador Lical, seria em torno, eles repassam em torno de 400 mil por ano. Sabe qual é o valor real que deveriam repassar? De 500 a 600 mil por mês. Por mês. Imaginem isso para os cofres públicos. Pelos levantamentos realizados, né, deveria ter recebido o município, portanto, mais de 18 milhões. Então, vamos somando. 40, 18 milhões. Aí, vamos falar também para os senhores algo que eu venho falando aqui, que é a questão do cartão de crédito. Também ISS sobre cartão de crédito. Mais de 45 milhões. Esses levantamentos estão feitos. Se os senhores se interessarem, nós podemos apresentar. Então, não estou aqui com falácia. Eu estou falando de algo real que o município poderia e deve correr atrás, através de uma fiscalização mais eficiente, através de uma busca eficiente. É claro, gente, que não é fácil. Existe a contraposição, existem aqueles que vão querer continuar não pagando aquilo que é direito do município. Mas o município não pode ficar passivo diante de uma situação dessa, porque é muito recurso. Eu acho que muitos assuntos que hoje nós discutimos aqui, nós não precisávamos estar discutindo. Não precisaria o município estar passando por uma dificuldade como está, sendo que é justo do município receber esses tributos. Aí, acompanho isso diariamente. Hoje, 1º de setembro, vai ser votado um projeto de alteração à lei do ISS, tá? Que é um projeto de lei 366 de 2013.
em que diz o seguinte, olha, o município, em primeiro lugar, né, a preocupação da Câmara, especificamente do deputado aqui que está com esse projeto, é justamente para ressaltar a importância que o local de recolhimento do ISS, nas operações com cartões de crédito e débito, nas operações de leasing, além da mudança da base de cálculo da construção civil. Isto vai garantir, caso seja aprovado, está tramitando e com bastante acessibilidade dos deputados em relação à preocupação com os municípios, vereador Zezé, mais de 12 bilhões por ano, 12 bilhões por ano para os municípios. Então, gente, o que eu estou dizendo aqui? Mais uma vez, falar aqui da Cefem. Essa, então, está mais complicada ainda com a situação das mineradoras. Complicou mais ainda. Mais uma vez aqui, uma lei aprovada aqui por essa casa, ficou na gaveta, tanto ficou um pouquinho fora da gaveta no governo do Paulo César Silva, mas agora foi para a gaveta porque o secretário nunca acreditou que poderia ser feito insistentemente. Nos meus pedidos de informação, diz que nós não podemos fazer a fiscalização. Nós não poderíamos autuar, mas fiscalizar, em parceria com o DNPM, isso poderia sim. Faltou vontade, sim, de correr atrás. Então, não adianta só ficarmos pensando em recursos relacionados ao DME. O DME já salvou Santa Casa, o DME Rodovia Alcoa, o DME uma série de coisas, mas eu acho que, somado a esse tipo de atitude que o Executivo pretende encaminhar aqui para a Câmara novamente, deveria demonstrar uma vontade muito grande de recuperar, pelo menos de começar a buscar a recuperação, que seja judicial, que seja. Andradas recuperou 4 milhões, judicial. Tudo bem, não foi uma recuperação administrativa, mas foi através de um trabalho do IBRAMA, estou citando o IBRAMA porque é a empresa que tem a expertise para fazer isso, a experiência para fazer isso, e que o município simplesmente, de forma covarde, abandonou no momento que poderia ter tentado buscar uma solução para isso, porque hoje nós observamos vários municípios, inclusive na época, municípios administrados pelo PT, hoje recuperando aí um recurso que vai fazer muita diferença na vida do município. Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês hoje, e as documentações todas estão à disposição dos senhores. Obrigada. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu da Silva, da Cárdia. 7 minutos, vereador. O quê? Senhores vereadores, senhora vereadora, senhora presidenta, eu quero, em primeiro lugar, dizer que admiro a sua persistência nesse debate sobre a receita tributária do município e entendo que é preciso ampliar essa discussão, esse debate, para que a gente possa resolver questões dessa natureza. Eu tenho duas preocupações apenas em relação àquilo que foi colocado anteriormente. Primeiro, no que diz respeito às recuperações judiciais. Eventualmente, recuperações judiciais, sobretudo aquelas que são obtidas a partir de liminar, se houver um recurso transitado e julgado em decisão oposta à liminar obtida, o município fica numa situação bastante difícil e o próprio chefe do Executivo passa a responder pessoalmente pelos pagamentos das sucumbências já efetuadas nesse caso. E ainda passível de ações de improbidade administrativa. Mas já hoje nós conhecemos tecnologias de recuperação via administrativa que são muito eficientes, né, e que certamente poderiam servir aí de alento a esse momento delicado que nós vivemos. A segunda questão diz respeito ao ISS dos cartões. Nós ainda
temos dificuldades com decisões já transitadas e julgadas que dizem que o tributo é na origem, muito embora haja um outro tipo de prestação de serviços que não tributado na origem, porque o serviço é prestado aqui e de fácil recuperação administrativa, também através dessas novas tecnologias, que são serviços prestados pelas máquinas de cartões. Cada máquina de cartão tem uma identidade, cada máquina de cartão tem um IP, e esse lançamento desse ISS é possível e são recursos bastante consideráveis. Bom, com relação ao momento em que eu não pude sair do plenário aqui, mas com muito respeito ao orador que me solicitou a gentileza, eu queria dizer o seguinte, esses dias eu até fiz um comentário, conversei no governo, olha, é preciso acompanhar, porque tudo que está no começo tem problemas, tem exageros, né? Já se dizia lá na roça que começo de angu e mingau. Então, certamente, nós teremos pessoas que ainda não se adaptam, que não se adaptaram ao trabalho, que deve ser muito mais educativo do que punitivo. Não há nenhum interesse em transformar uma organização de trânsito em mais uma fonte de arrecadação. Isso, por mais que arrecade, não faz, vamos dizer, não faz cócegas diante do tamanho das dificuldades orçamentárias que tem o município. Mas eu não poderia também deixar de dizer que é um pouco exagerado dizer que nós não conhecíamos a crise. Nós conhecíamos a crise, mas o Brasil terminou dezembro do ano passado com 4,8% de desemprego, uma das taxas mais baixas do mundo. Então, a crise, com a força que chegou, com tudo que aconteceu recentemente na China, ela já apontava, porque o que aconteceu na China é resultado desse aprofundamento da crise mundial, mas o Brasil, em dezembro do ano passado, tinha 4,8% de desemprego, e nós tínhamos, corretamente, que dizer isso para a população, que nós tínhamos um dos índices mais baixos do mundo. Eu acho também que essa questão do trânsito, impostos, sobretudo a política de trânsito, respeito quem personaliza, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, não tem problema, nós já tivemos diretor de trânsito, imposto de carros, que nem carteira de motorista tinha. Isso talvez não seja uma desqualificação, mas nunca dirigiu um carro, era diretor de trânsito, paciência. Mas o Carlinhos Sgrilli, ele não era apenas um assessor de RH, ele tratava da logística na empresa, é uma pessoa de bem, uma pessoa séria, uma pessoa dedicada, e tem a política de trânsito, tirando o seu Carlinhos de lado, tirando o seu Lima de lado, tem tido algumas dificuldades, mas tem apresentado resultados importantes. Depois de toda aquela turbulência inicial, parte dela artificial, sem dúvida nenhuma, a João Pinheiro hoje é um exemplo de um bom resultado. Essa organização do trânsito na área central de Poços de Caldas tem recebido elogios dos comerciantes da área central também. Em sua grande maioria, tem dito que tem resolvido problemas crônicos. E eu sou testemunha disso também. Vou dar um exemplo. O ponto de ônibus em frente ao Banco Mercantil do Brasil, há muito tempo era estacionamento de carro. Há muito tempo não se respeitava. O estacionamento da Santa Catarina, ali, próximo da Prefeito Chagas, era estacionamento. Então, esse começo é um começo um pouco complicado. E aí, eu até felicito, né, a competência do cidadão que conseguiu dar aquele flagrante. Parecia que ele estava ali para ver uma outra coisa, porque a filmagem começa exatamente no momento da abordagem, quer dizer,
Não estou levantando suspeitas, não, porque tem gente que é feliz na fotografia, é feliz nas filmagens, mas ficou muito, como se diz por aí, ficou muito encaixadinho, né? Eu queria terminar rapidamente aqui, cumprimentando o prefeito pela reunião que ele fez com os professores. Ele fez 3 reuniões onde ele conseguiu conversar com 1.360 professores sobre a questão do piso salarial. Distribuiu um questionário para cada um deles, para que cada um colocasse nesse questionário a sua expectativa em relação à lei do piso salarial. Cerca de 400 e poucos servidores e servidoras preferiram não responder em função das dificuldades que encontram para a sua organização como trabalhador diante da lei do piso salarial. Redução de jornada, aumento de jornada, preferiram não responder. Mas eu quero cumprimentá-lo, primeiro, pela coragem, segundo, pela disposição ao diálogo, né? E dizer a todos esses professores, nesses 3 encontros, né, das dificuldades do município, demonstrar as dificuldades do município. Quero também cumprimentá-lo pela conquista do Comando Operacional dos Bombeiros, né, que várias vezes ele esteve em Belo Horizonte, buscando esse importante efetivo para Poços de Caldas, e que vai resultar também na transformação do batalhão em companhia independente, cumprindo aí um compromisso do governador Pimentel com Poços de Caldas. E, finalmente, eu quero fazer uma saudação muito especial ao nosso secretário João Alexandre, da Cultura, e cumprimentar a Câmara também pelo advento da aprovação do Sistema Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura, que coloca Poços de Caldas hoje na ponta, na vanguarda das políticas culturais do Brasil, sendo dos 5.500 municípios, né, um dos 300 municípios brasileiros integrados no Sistema Nacional de Cultura. Fica, então, aqui o meu registro ao João Alexandre. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, realmente eu quero até lembrar também dessa passagem como o senhor Carlinhos Skrillers não entende nada de trânsito, também, como realmente, líder, senhor prefeito, naquela época até então, foi questionado por mim, aquele secretário que foi apadrinhado, como está o senhor Carlinhos Skrillers lá, que não era habilitado e realmente era diretor, senhora presidente, do Demutran de Poços de Caldas. E ele hoje até é meu inimigo, porque eu questionei na tribuna, dizendo que ele não era habilitado, não era competente para assumir aquela atividade. E do qual também, senhora presidente, eu faço um apelo aqui para a senhora, porque eu tenho a denúncia e foi feito o requerimento lá para o secretário de Defesa Social, e ele não deve ser de atender, vereador, mas eu faço questão desse requerimento. Já foi no primeiro semestre, já venceu no primeiro semestre, me parece, e até agora, terminamos o agosto, não veio o pedido de informação, que eu tive denúncia dizendo que tem agentes de trânsito que não é habilitado. E eu pedi que colocasse, anexado aqueles documentos, a carteira dos agentes de trânsito. Porque se eles não forem habilitados, como foi feita a denúncia, eles não têm competência para dirigir um trânsito. Qual a orientação do trânsito? É dirigir, fiscalizar e orientar. Correto? E eles estão sendo muito mal educados, maltratam as pessoas, talvez seja até seguindo o segmento do próprio secretário de Defesa Social, que orienta o tratamento que eles fazem dessa maneira. Talvez, porque eu conheço bem o secretário. Como ele é de falar que lugar de mulher é atrás do fogão. Quem sabe eles estão seguindo o segmento dele, com a falta de respeito e educação. Por que eu estou falando isso, senhora presidente? Porque teve um taxista aí, meu amigo, reclamou que eles fizeram questão que ele fizesse baliza. Baliza! Para ver se ele poderia... Aconteceu isso, e tem prova.
Tem prova, eu não queria nem manifestar aqui, senhora presidente, também a respeito dos agentes de trânsito, que não tem educação, autoritário, e o negócio dele é fazer multa. Fazer multa. E eu não sei, acho que a população, acho que o secretário não acorda, o executivo. Eu tive um exemplo da própria família. Eu estou com uma sobrinha, senhora presidente, mora na rua Faria. Eu não ia nem manifestar. Mas depende das ações dos agentes de trânsito que está acontecendo, tem que manifestar. Ela estava estacionada na garagem dela, na rua Faria, Monteiro Lobato, senhora presidente, senhores vereadores. Francisco Faria Lobato. Monteiro, Francisco Faria. E aí, senhora presidente, ela está grávida, ela está, me parece que vai ganhar neném agora, em novembro, próximo agora, se Deus assim o permitir, uma menina. E num almoço lá de família, ela comentou, correto, que foi maltratado por um agente de trânsito. Tocou a campainha dela, lá do apartamento onde ela mora, e perguntou de quem é aquele veículo que estava estacionado na garagem dela. Quer dizer, o carro era dela, ela foi pegar não sei o que foi lá, deixou lá. Ela estava errada, não quero que misture as coisas. Mas aí pediu, falou, você está multada, e gritando com alto tom, certo? Aí ela falou, não, pois não, o que está acontecendo? Aí ela pediu que retirasse o carro. Aí ela tirou o carro, de frente à garagem, senhora presidente, senhores vereadores, e ele tirou para colocar assim, né, na rua, né, que estava na garagem, então, mais uma vez você está multado, porque você não colocou o cinto de segurança para tirar o veículo. Mais uma vez você está multado. Ora, que educação que tem esses agentes de trânsito. Mais a menina grávida, um barrigão desse tamanho. Nem isso eles respeitaram. Nem isso respeitaram. E assim dão passagem. Portanto, eu faço esse pedido, senhora presidente, do requerimento que eu quero ver. Me parece que estão se 27 agentes, eu quero ver se são habilitados. Se eles não são habilitados, alguns deles, não estou falando todos. Eu quero saber a verdade, se é o denunciante ou se realmente não existe. Porque se ele não conhece de regras de trânsito, ele não pode ser agente fiscalizador do trânsito de Poços de Caldas. Eu fui um cara rigoroso, multava, mas com dignidade e respeito ao cidadão. As crianças e os adolescentes, que sempre davam oportunidade, uma, nem duas, três. Temos aqui um exemplo do doutor Rogério, correto? Um vereador, médico e vários até então. Muitos pais me agradecem bem a educação de eu levar aquelas crianças nas casas dela. Sempre o pai alegava, né, que tinha roubado a chave, é natural. Uma vez, duas, três, certo? Mas tinha aqueles policiais que às vezes também, contra a ética, né, que avisava, né? Tinha um amigo meu, que é grande amigo meu, doutor Rogério, naquela época, eu nunca esqueço disso, tinha um amigo meu, né, que gostava de um cigarrinho e tal, doutor Rogério, não passa lá na rua tal não, que o Paulo Saco está lá. E quando ele tirou carteira, ele passou perto de mim para ver se eu abordava. Não havia parado. Não mais parei, e são muitos, né? Porque eu trabalhava também na... Mas nós não podemos aceitar. Esses agentes de trânsito tão autoritários, tão mal educados. Eu quero saber aonde eles fizeram também o curso. Se aprendeu com o chefe dele, o secretário, deve ser isso aí, por isso que eles maltratam as pessoas. E os turistas, senhora presidente, e senhores vereadores, que vêm aqui, que são maltratados pelos agentes, não retornam mais. Não retornam mais à cidade, que eles vêm aqui para passear, né? E sempre a oportunidade é natural, isso faz parte de educação de berço, tá certo? E também no intervalo, senhora presidente, gostaria de, até não estou autorizado a falar em nome do vereador Luiz Carlos Pena Silva, o Lical, referente a um caso isolado, com o irmão dele, com o caso, ele como representante do povo, certo? Mas eu queria falar com o vereador Lical, aconteceu isso comigo também, a falta de respeito com a pessoa. Quando eu caí lá, vereador Lical, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o seu irmão. Por um minuto, seu irmão poderia. Eu ouvi o seu desabafo, estou ao seu lado, senti com o senhor, porque isso não pode acontecer, a omissão do parte do SAMU. Quando eu caí lá em casa, senhora presidente, quebrei o meu joelho, certo? Esticado lá, a sorte que o meu telefone, vereador, estava no... Eu liguei no SAMU. Eles falaram comigo que não podia me atender. Não podia me atender, que não fazia parte daquele atendimento. Falei, mas como? Eu tenho, assim, instrução do bombeiro, se há envolvimento com um acidente automobilístico, nós não podemos, né? Tá os médicos que vocês são médicos, doutor Rogério, doutor Regina, não podemos, né? Tem que ficar imobilizado. Aí eu acionei a secretária,
Aliás, primeiro eu liguei para o secretário, Fernando Poço, prontamente, falou, vou ver e tal. Vou ligar para a secretária, porque o que está acontecendo. Demorou uns 15, 20 minutos para me atender lá na minha casa. Aí depois eu liguei para o prefeito, a última ligação, o prefeito. Estou aqui, não estou sem condições de locomoção, estou perna quebrada, não estou imobilizado, não tenho, estou na grama molhada aqui. Aí, uns 15, 20 minutos que eles foram me atender. E poderia ter acontecido. Outra coisa, senhora presidente, queria também hoje agradecer ao Exército Brasileiro, do qual fui condecorado lá com a medalha, lá no tiro de guerra 0421, eu e várias outras autoridades, empresários da cidade, como foi o caso do senhor Antônio Carlos Molinari, também o Valdir Miguel, Valdemar Miguel, também o senhor Carlos Rabelo, também o senhor Silvio da Eletrical e também o doutor Renato Gosol, promotor de justiça. E para mim foi um motivo de grande satisfação, não é a primeira vez que eu recebo essa homenagem do Exército Brasileiro, do qual, através do TG 0421, tem várias condecorações ali, também, né, que sempre me condecora lá com qualquer um diploma, uma decoração, a medalha, como tem um caso também da Polícia Militar, que tem várias homenagens. Então, minhas homenagens ao Exército Brasileiro, por ter o dia 25, próximo passado, o dia do soldado. E todos, infelizmente, estão deixando três instrutores estão nos deixando na data de hoje, no final desse ano, e vão vir outros, mas respeito e quero agradecer de antemão aqui da tribuna essa homenagem que eu recebi do Exército Brasileiro através do TG 0421. Muito obrigado, senhora presidente, mas mais uma vez eu faço esse apelo para que a senhora cobre do executivo, que eu quero saber onde está esse requerimento, que não é o primeiro que ele não responda. Eu gostaria que a senhora cobrasse, que eu não vou esperar, senão qualquer coisa eu vou mandar para o Ministério Público. Eu acho que essa casa tem que ter respeito. É o caso que não está acontecendo com o nosso secretário de Defesa Social. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Eustáquio. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Vereador Flávio Faria? Mas já vai. Só um segundinho, professor Flávio. Tudo ótimo. Caminhando. Botar umas coisas em dia, né? Tá. Comissão de administração agora. Já está formalizado pela justiça. Lical. É favorável.
Não é só o teu, não, todos. Vou falar sobre se for atrasado. Não é resposta. Pois é, mas tem um monte faltando. Eles estão brincando. Professor Flávio, nós vamos aqui cronometrar pelo celular aqui, porque deu um problema no sistema. Senhor, por favor, eu vou dar o início e aviso o senhor, tá bom? Ok, pode. Então... eu iniciei a minha fala aqui. Eu só queria... A vereadora Regina manifestou aqui em relação Vereadores, por favor, ao IBRAMA. Eu só queria dar uma recordada. Inclusive, acho que a senhora... a preocupação é pertinente. Eu acho que tudo aquilo que nós podemos aí contribuir ou avançar no município para melhorar a arrecadação, seja nesse governo, nos próximos governos ou no governo anterior, isso é legítimo, é correto. Temos que entender que a contratação do IBRAMA, ela teve uma interferência direta do Ministério Público, porque foi contratada através de inexigibilidade. O Ministério Público entendeu que a contratação não era devida, não era correta, orientou o Executivo Municipal a suspender a contratação dessa empresa, e o próprio Executivo Municipal, na época, veio a público informar que todo esse levantamento seria realizado pelos funcionários. Agora, é claro que eu não fazia parte da bancada do Executivo na época, e a senhora assim, tinha uma relação muito próxima, que era do partido do ex-prefeito, e claro que teria a possibilidade de construir caminhos ali com ele, né? Isso não aconteceu, a gente respeita, mas deixar muito claro que esse processo aí não estava se questionando. Claro que tem ainda dúvidas em relação a essa questão do recebimento desses valores para o município, mas havia várias dúvidas que foram levantadas pelo Ministério Público e o Executivo acatou. Então, ou seja, quando foi já arquivado, foi porque foi suspenso o contrato, foi cancelado o contrato, o município cancelou o contrato com essa OCIP chamado aí IBRAMA durante esse período. Então, só para esclarecer, eu vou dar uma levantada em várias informações aí da época, que foi em 2010, se não falha a memória, 2011, e muitas informações a gente acabou se perdendo. Mas é importante esclarecer essa questão, né? O Executivo teve consciência, porque o Ministério Público acionou ele, e ele cancelou esse processo. Porque havia, na época, aí, uma discussão de fazer um levantamento, e, com base no levantamento, já receber os recursos. Ou seja, com base no levantamento. Então, havia uma discussão muito grande por parte do Ministério Público em relação a essa questão. Eu queria também manifestar aqui, em relação, nós apresentamos um requerimento, eu até fiz questão de citar alguns dados ali, em relação ao transporte fora do domicílio. Na resposta que foi enviada ao Executivo, no transporte da Secretaria de Saúde, fica melhor, que está muito mais amplo aqui, tanto para fora de Poços, como dentro do município de Poços de Caldas. Nós temos aqui, são 16 veículos, o transporte é terceirizado e realizado dentro de 4 contratos, sendo um específico para São Paulo, um para Campinas, um fazendo transporte dentro do município para atender hemodiálise, radioterapia e CAPS, e outro que atende viagens individuais ou outros destinos que não tenham contrato específico. A quantidade de veículos varia conforme a demanda, já que os contratos são por quilômetro rodado. Vêm os valores, como eu falei no início, em 24 meses, o município gastou em torno de 2.400.000 com esse transporte. Um dos motivos do requerimento é sobre essa questão dos pagamentos e, por outro lado, a preocupação da quilometragem e também da manutenção. E, como foi respondido aqui, eu até fiquei contente, fiquei feliz, porque aqui se fala que todos os veículos que chegam à garagem municipal passam por um checklist, para fazer toda uma avaliação desses veículos, se estão ou não estão em condições de rodar. Então, isso é muito importante, porque a informação que nós tínhamos aí, inclusive, de pessoas que atuam no setor, manifestando a preocupação com a dificuldade em relação a essa manutenção. E aqui veio uma posição de diferença.
diferente dizendo que chegou o veículo lá, ou saindo, o veículo passa por todo um processo de revisão. Então, achamos que isso é importante e nós estaremos apresentando posteriormente um novo requerimento. Eu também queria falar em relação a um requerimento que chegou a resposta ano passada. Desde a legislatura passada, a gente tem manifestado algo que seria muito importante, a divulgação no site oficial do município da lista de medicamentos. Nós temos uma cesta de medicamentos significativa no município de Poços de Caldas, e nós entendemos que é importante dar publicidade a esses medicamentos. Mas, na resposta que nós obtivemos do Executivo, até uma boa intenção por parte da secretária, no sentido de buscar equacionar e dar publicidade a essa questão, mas somente para adentrar nesse processo, tanto da disponibilidade de medicamentos, que seria no site oficial, e, por outro lado, também para disponibilizar consultas, cirurgias eletivas no site, 512... PSF, UBS Centro, São Jorge, Jardim São Paulo, Vila Nova e Maria Imaculada, que estariam capacitados para esse processo. Então, ou seja, é necessário, então, uma grande ação ainda por parte do Executivo, no sentido de aparelhar essas unidades de saúde para que se possa aí, inclusive, criar esse prontuário eletrônico, permitindo aí mais eficiência no atendimento aí da saúde pública do nosso município. O vereador Paulo Tadeu também falou em relação a discussão que teve com os professores da rede municipal de educação. Foram vários encontros que ocorreu, onde se discutiu, onde se apresentou duas situações distintas. Primeiro, destacando que em 2013, já no início de 2013, fevereiro e março de 2013, foi criado pelo Executivo Municipal uma comissão para elaborar estudos em relação à adequação da Lei 26, que é a lei municipal, com a Lei 11.738, que é a lei que criou o piso nacional do professor no Brasil. A discussão maior nossa aqui em Poços de Caldas é em relação a 1/3 do trabalho do professor ser fora da sala de aula. Então, houve uma discussão, mas destacando que essa discussão, toda discussão acho que é pertinente, é importante, é legal, mas destacando que essa comissão desenvolveu um trabalho de elaborar uma proposição a ser apresentada ao Executivo Municipal, no sentido de criar um diagnóstico da realidade do professorado para que se pudesse dar esse encaminhamento. Então, foi um trabalho realizado durante esses 2 anos e meio, por essa comissão que trabalhou, envolveu, foi coordenadores, supervisores, professores, representantes do sindicato, da Secretaria Municipal de Educação. Então, houve todo um envolvimento para se buscar uma atuação nesse sentido. Houve ali uma apresentação do Estatuto, das alterações, também da comissão do Estatuto, e, posteriormente, dentro dessa questão, alguma questão referente aí à adequação da Lei 26 à Lei 11.738. Não foi possível ali nenhum encaminhamento naquele momento, mas torcemos aí para que se possa, trabalhar com os dados que foram levantados por essa comissão e que se possa, sem dúvida alguma, dar uma resposta para os professores. E só encerrar rapidamente aqui, destacar a Conferência Municipal da Juventude, que nós tivemos a 3ª aqui em Poços de Caldas, a 4ª Conferência Estadual, e hoje foi realizada a 4ª Conferência Regional em Poços de Caldas. Importante, proporcionando à nossa juventude discutir e avaliar políticas públicas do ponto de vista da juventude. Encerro as minhas palavras por aqui, mas gostaria de também destacar que nós estamos aguardando um requerimento importante aí que nós apresentamos ao Executivo em relação à bandeira tarifária. Inclusive, houve aí uma redução nos valores da bandeira tarifária. A ANEEL divulgou um valor de R$ 5,50 para R$ 4,50, mas nós aguardamos ansiosamente por entender que é um pleito significativo e que vá de encontro com os interesses da população do nosso município. Obrigado. Obrigado, professor Flávio. Vereador Marcos Tadeu Salas, sanção. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, boa noite. Senhora presidente, primeiro
Quero dizer que o meu requerimento número 261/2015 está 97 dias em atraso. Eu fiz em maio e até agora não recebi. Depois eu quero falar sobre a Avenida Marechal Deodoro, onde está sendo feita aquela reforma. Eu acho bem pertinente aquela reforma, uma reforma muito boa, consertar os dois lados do passeio. Eu acho que isso aí vai ser bom para a cidade. Só que está bem sinalizado, muito bem sinalizado, com placas de trânsito, só que o Código de Trânsito, no seu artigo 95, parágrafo 1º, diz que a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou evento. Então, toda a sinalização está sendo feita pelo Demutran, que está colaborando com o empreiteiro que ganhou a obra. A prefeitura colabora com o empreiteiro que ganhou a obra, quando deveria ser o empreiteiro de responsabilidade inteira do empreiteiro fazer toda a sinalização da obra naquele local. Assim diz o código. E ainda dizendo que a observância desse disposto, desse artigo, será punida com multa e tudo mais. Então, é de responsabilidade do empreiteiro fazer toda a sinalização daquele local. Também tem algumas reclamações, né? Eu vou ser breve, mas eu tenho algumas reclamações a fazer sobre os agentes de trânsito, que eu acho que está sendo com todo mundo. Um amigo também, na mesma situação que o Paulo Eustáquio disse, estacionando o carro na porta da garagem dele, o agente de trânsito veio e falou que ia multá-lo e iria guinchar o carro, caso ele não tirasse, e não quis conversar de maneira alguma. Uma van, o dono do proprietário de uma van nova, ele estava andando e quando ele chegou ali em frente ao Hotel Nacional, começou a piscar a luz do painel e ele parou rapidamente o carro. O agente de trânsito veio e multou. Ele falou, mas eu não desci do carro, não parei, eu parei aqui para ver o que é esse alerta no painel, que eu não sei, o carro novo, eu não sei. Ele não quis saber, grosseiramente multou o carro, ameaçou de guinchá-lo também. E por último, presidente, que eu achei o mais absurdo de tudo, um amigo vinha na rua Pernambuco, quando ele virou ali, passou em frente ao São Michel, ele virou ali na rua Santa Catarina, quando de repente pulou na frente do seu carro um agente de trânsito, aos gritos, pulou na frente do carro, dizendo, para o carro, senão você vai tomar uma infração gravíssima. Ele assustou, parou o carro, falou, agora encosta o carro aqui. Encostou no lugar que não poderia e o agente de trânsito começou a multá-lo. E ele começou a filmar a ação do agente de trânsito. E ele perguntou, você deveria estar me orientando, eu sou um cidadão poço-caldense, agora você está aqui só para multar? Ele falou assim, estou seguindo ordens. Seguindo ordens? Quando ele falou que era para multar, ele falou que estava seguindo ordens. E ele foi gravando tudo o que estava acontecendo. Daí o agente de trânsito pegou para ele e falou assim, se eu ver esse filminho em algum lugar, você vai se ver comigo. Ver o quê? Se eu ver o filme, porque ele estava filmando no celular. Se eu ver esse filme em algum lugar, você vai se ver comigo. E depois que ele acabou de dar a multa, ele falou assim, agora pode ir embora que eu vou pegar outro. Olha só a instrução desse agente de trânsito. Quer dizer que ele recebeu ordens para multar e agora você vai embora que eu vou pegar outro. Isso aí é lamentável. Eu encerro agora, presidente, mas é lamentável a atuação dos agentes de trânsito aqui em Poços de Caldas, agindo dessa maneira, quando eles deveriam ser solidários à população. Eles estão deixando de cumprir a lei, que são o trânsito de caminhão pesado no centro da cidade. Os caminhões, carretas estão passando pelo centro, passando sobre as pontes que o secretário Aldo Foltz-Hanser disse aqui, que
as pontes da Avenida João Pinheiro não são projetadas para aguentar o peso de carretas. Todos os dias, carretas e mais carretas trafegam ali na João Pinheiro, passam pelos bairros e passam por cima das pontes, e os agentes de trânsito nada fazem. Agora, por coisas mínimas, os agentes de trânsito estão ali, pegando todo mundo, multando e ainda dizendo que são as ordens que eles receberam. E vai embora que agora eu vou pegar outro. Então, lamentável a atuação dos agentes de trânsito, e o secretário ele deveria ter um compromisso maior com a população, ter um carinho maior com a população e mais cuidado, mais treinamento com esses agentes. Obrigado, boa noite. Obrigada, vereador Marcos Tadeu Salles Sansão. Vereadora Maria José Scaciotti. Senhora presidente, senhores vereadores, quem nos assiste pela internet, senhores e senhoras que aqui estão no plenário. Bom, quando comentam sobre a coragem de enfrentar a crise, nós sabemos que a crise não é coragem. Alguém deixou de ver, porque crise não marca data para começar e nem para terminar. Então, nós temos sim uma crise e que já estava instalada e não teve data. Veio, não é? Pode ser pelos noticiários, mas veio correndo, e ninguém a reconheceu até agora, que ela se tornou realmente intratável nesse primeiro momento. Mas vamos lá, que esse Brasil é um Brasil que precisa de todos nós. Bom, eu quero deixar aqui, e já faz, né, nós já estamos aqui há 2 semanas sem poder falar, e uma carta que eu recebi da senhora Maria Mendes sobre uma preocupação nos centros de educação infantil e a questão dos extintores de incêndio. Passando por alguns centros, ela encontrou esses já vencidos, outros guardados na despensa, e os funcionários, inclusive, dizendo, olha, nós não sabemos nem manusear num caso de necessidade. Então, pedimos aí, né, a quem de direito, ao nosso corpo de bombeiros, a quem for, que realmente dê esse olhar mais cuidadoso para os nossos centros aí, porque no Brasil a gente tem de trabalhar com essa palavra preventiva, né, ações preventivas, porque depois não adianta nós ficarmos lamentando. A mesma coisa é a questão da quadra do Vitalina Rossi, que o vereador também, Antônio Carlos, vem aí junto, não é, batalhando. O contrato da Vitalina Rossi, que é um PAC, encerra-se em outubro, mas foi prorrogado mais 6 meses para a construção desta quadra, no valor de mais de R$250 mil, e até agora ninguém está assistindo nada. Quer dizer, é uma cobertura de quadra, é uma proposta de um aumento ali, e mais nada do que isso. Então, nós precisamos que isso se acelere e que isso aconteça, porque o dinheiro já veio do governo federal e isso deve ser usado para o fim devido. Uma questão também, e até por ser uma usuária, é a questão da subida da PUC. Dia 6 de abril, eu tinha feito um requerimento e veio uma resposta dizendo que lá quem seria o responsável, os responsáveis, né, seriam os empreendedores lá do local de certos loteamentos. Eles realmente começaram a fizeram uma parte de captação ali de águas e agora está com aquela beirada toda lá e ninguém sabe, e a gente não sabe a quem cobrar. Quem é o empreendedor local? Que consta do plano diretor. Ótimo. E cobra-se quem? Para que aquilo dê prosseguimento. Não é? Não sabemos a quem cobrar. E aí fica esse questionamento da minha parte aí. Também volto ao Parklet. Sábado agora já saiu o ganhador do primeiro Parklet, que é o senhor Renato, que já está na Prefeito Chagas 212, não é? E que vai instalar. E isso me incomoda muito, porque o espaço público, não é? Saiu pela Secretaria de Planejamento, o espaço público, que nós aqui trabalhamos com o maior cuidado no estabelecimento da Zona Azul.
para que não se privatizasse, para que não tivéssemos problemas, para que pudéssemos responder a uma cidade no modelo sustentável, simplesmente num ato do Executivo, fica o Paclet, 2 vagas por 2 anos em decreto, já escolhido pela Secretaria de Planejamento. E saiu sábado, novamente, no ato do Executivo, neste último sábado. E eu queria muito convidar a todos vocês, vereadores, quem nos assiste, dia 18 e 19 de setembro, em Poços de Caldas, estará sendo realizado o 10º Encontro Internacional para Educadores do CEDET, que é o Centro de Desenvolvimentos para Talentos, não é a Secretaria, e a ASPAT, que é uma associação do Rotary em conjunto, que é voltado para jovens em Poços de Caldas, que chamamos de altas habilidades. São jovens com QIs, como a gente dizia antigamente, não se usa mais, não é um termo mais utilizado, e que são atendidos aí por volta de 293, ali no Centro de Desenvolvimento, que é da Prefeitura Municipal, e nós vamos ter a possibilidade de recebermos palestrantes internacionais que virão mostrar como é que se trabalha com esses jovens, quais são as avaliações, tanto internacionais como nacionais, de muito peso em Poços de Caldas. Fica aqui os meus cumprimentos ao CEDET, à ASPAT do Rotary Poços, que estão realizando esse evento, e fica o convite para todos aí poderem estar lá para ver, também o lado importante de tantos jovens, que é um orgulho de tantos jovens em Poços de Caldas, apresentando esse posicionamento de altas habilidades que muitos em Poços de Caldas conhecem, o inúmero, a variedade de cursos que são ofertados para eles ali. E, por último, um cumprimento ao, como disse, peculiar, que tem um tipo muito peculiar, ao nosso ex-governador, Anastasia, que teve agora, realmente provado, não sei se podemos falar provada a sua inocência, mas provado de que ele fez parte, foi colocado na mídia como um recebedor de um dinheiro, e que se provou que ele não fez isto. O ato não foi cometido pelo governador Anastasia e por nenhum das pessoas que participaram com ele, porque pode-se alegar, mas eu não sabia, foi o meu secretário, foi o pessoal da campanha. Provou-se que não foram repassados R$1 milhão para o governador Anastasia, e que houve, sim, uma acusação de uma forma indigna, manchando a postura do governador diante da população, e principalmente de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Maria José. Vereador Lical. Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, eu nem sou líder de prefeito dessa casa, a respeito que a Maria José acabou de dizer, a respeito da estrada que dá acesso à PUC. Eu fui pessoalmente informar para saber o que estava acontecendo. Quem é responsável agora por aquilo ali é o reitor da PUC. Ele que não deixou a empresa que está executando a obra, fez a parte de galerias, que é obrigação da empreiteira, e passou onde tinha aqueles pinos ali, desceu a galeria. E eles iam fazer o acesso para a PUC. Aí o reitor não deixou. Eu acredito que não pode ser verdade, porque aquilo lá foi doado pelo município, o município que doou para eles, incomodar. E eu acho que o empreiteiro não iria mentir, porque não tem interesse algum. Outra coisa também, aproveitando a oportunidade, que o pastor acabou de dizer, momentos atrás, nós conversando, eu e ele, a respeito de carros da prefeitura. Carros da prefeitura. Foi de carros da prefeitura, que um foi doado ao senhor, o senhor doou à Secretaria de Saúde, e esse carro já está com o motor estourado. Tem um outro que veio junto, que já está com problema no motor também.
respondendo do Sansão, não quero ser líder não, do Sansão, a respeito de determinados carros estão com imposto atrasado, tem carro ali que tem 16 multas, um carro. Então o que acontece? Eu não sei, está faltando um controle nessa prefeitura, que tem que penalizar alguém. É muito fácil, um carro ganha, acabaram com o carro, não tem, que me disseram, não tenho certeza absoluta não. Segundo carro, novo também, problema no motor. Será que a administração não tem que ver o que está acontecendo, determinados funcionários? O que acontece? É preciso deixar em casa dormindo. De vez de trabalhar, deixa em casa, trabalha 6 horas por dia. Quebrando, acabando os carros, ele está acabando. Nem sei quem são os motoristas, não estou falando mal de ninguém, não. Estou dizendo que eu tive informações extraoficiais a respeito desses casos. Então chegou a hora, porque é fácil fazer as coisas com o dinheiro não é da gente, é o dinheiro do povo. Então é pior ainda, porque nós temos que dar uma satisfação à população a respeito do dinheiro do povo, como é que está sendo gasto. Outro assunto também, que eu questionei, até um pedido de informação, é a respeito da reforma do terminal de linhas urbanas. A prefeitura fez um trabalho brilhante. Quem não tinha calçada bem feita foram todos multados. Deram prazo, tinha dinheiro, não tinha, está notificado. É lei. E, estranhamente, o Linhas Urbanas está parado. Não começou até hoje. Então, é difícil. Para um é uma lei, para o povo é uma lei, para o outro, a lei, seja o que Deus quiser. Outro assunto também, que eu já questionei nessa casa, até o vereador Sansão também, o absurdo dos banheiros da Fonte dos Amores. Foram tirados, desmanchados, agora eles estão esperando quando chegar o dinheiro para construir. Estranhamente, eles iam construir, graças a Deus não começou ainda, vamos ver se eles mudam o projeto, em cima de uma caixa d'água antiga, que tem lá. E outra coisa, até fiz uma indicação, eu pedi encarecidamente ao líder prefeito nessa casa, eu fiz uma indicação, a possibilidade de, pelo menos, a prefeitura fornecer material de limpeza, papel higiênico, as coisas necessárias para a lanchonete, que todos os turistas não têm onde ir. Tem eles que estão vindo na água mineral, mas a água mineral não trabalha de fim de semana. Então, estão indo todos lá. Então, acho que não custa nada sensibilizar a administração, sensibilizar, ir lá e arrumar um material de limpeza para essas pessoas, que eles autorizam todos usar. Outro assunto também, eu acho que a administração gosta de aparecer na televisão. Isso é importante. Mas com coisa boa. Com coisa ruim, não. Até o líder, seu prefeito, Paulo Tadeu, sensibilizou, cobrou, até parabenizo o senhor, lá na Avenida Elvira Dias, afundou. Outro dia tinha uma placa assim, pague seu IPTU aqui. Não sei se alguém de vocês viu. Pague seu IPTU aqui. Agora, o tapão caiu, a proteção caiu, agora está lá assim. E aí, Heloísio, do outro lado? E aí, prefeito? E esse dia, ontem ou antes de ontem, estava a TV Sul de Minas lá, filmando tudo. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, nós vamos fazer uma matéria sobre isso aqui. Nós pedimos, eu cheguei a pedir, pelo amor de Deus, o Paulo Tadeu sabe disso, para pelo menos fazer uma coisa mais bem feita um pouco. Ele ligou junto comigo, para ver se fazia alguma coisa ali, para não ficar da maneira que estava. Infelizmente, está lá se alguém tiver. Eu pensei de fazer alguma coisa. Até não sei, algum comentou se eu ia acertar a obra. Falei, não, você não obra nenhuma, não. Outro assunto também é o seguinte. Eu acho que o Jardim Country Club, viu, Antônio Carlos? Eles têm alguma mágoa de nós lá, administração. Tudo que é para o Jardim Country Club parece que não acontece. Eles fizeram até esse dia uma lama asfáltica, até ficou muito bem feita. Aí, não fizeram a demarcação. É batida de carro um atrás do outro ali. Aí foi cobrado. Falei, calma, mas vereador igual você, é melhor não estar aqui no bairro.
falei, mas isso é culpa minha, o que eu posso fazer? A gente pede, mas infelizmente não é atendido. Outra coisa também, hoje até eu vou falar, até o Jonei já tinha começado até a falar, o Jonei vai falar sobre esse assunto, o Paulo Eustáquio falou, caso igual esse aconteceu também com o vereador Joaquim. Eu acho que chegou a hora do Poder Legislativo valorizar o Legislativo. Nós estamos aqui para servir a população e junto ao prefeito municipal. Sexta-feira aconteceu um fato desagradável, aconteceu, aí precisaram do SAMU. Aí o SAMU atrasou um pouco, meu irmão me ligou, falou, olha, aconteceu um fato comigo, que dá para você vir? Eu falei, vou. Eu estava lá, perto da Cometa. Subi a João Pinheiro, fui até o local, ali no posto Rafik. Cheguei, o caso estava uma coisa até não muito boa, mas ficamos esperando o SAMU, porque o SAMU é uma eficiência violenta. Aí não vem. Falei, o que eu tenho que fazer? Pôr no carro e levar embora. Peguei e levei para Santa Casa. Aí, até agradecer o Jonei, ele foi no SAMU, pegou desculpa mais um momentinho, pegou toda a documentação. Primeiro são um documento assim, ó. Avenida João Pinheiro, Bortolã. Gente, é aqui. É o segundo posto para baixo da rodoviária. Saiu no relatório dele, Bortolã. Sabe que eles não sabem, não conhecem a cidade? Aí eu pensei, falei, não, você está vendo, de Varginha. Ele está sendo orientado por Varginha, mas disse que não foi para lá ainda, né? Não está em Varginha. Você imagina se estiver em Varginha, então? Aí acabou. Aí é que vai morrer muita gente, não sei. Ou talvez ficar bem melhor do que está aqui. Outra coisa também. Eu não consigo entender, aí teria que ter uma pessoa que entende melhor do que eu. Porque às vezes eu sou meio analfabeto nessas coisas. Está aqui o relatório que o Jonei pegou, não foi eu que peguei. Foi chamado o SAMU às 18h23. Aí passa para o médico fazer um estudo, como é que está a situação da pessoa. As pessoas não sabem, não são médicos para avaliar o que está acontecendo. Aí o médico liberou às 18h25. O SAMU diz que chegou às 18h28. Ela voou de lá, com 3 minutos estava lá. Mas eu esperei e não chegou. Estranhamente, a polícia chegou primeiro. Então tem que parabenizar a polícia militar. A polícia chegou primeiro do que o SAMU. Eu acho que eles enganaram. Que a polícia ia fazer a salvação e o SAMU ia fazer o BO. Então eu gosto de deixar bem claro aqui que está chegando a hora do prefeito enxergar as pessoas que ele colocou. Que não pode uma cidade igual a nossa chegar num ponto igual está chegando. Tudo é empurrado com a barriga. Pedido de informação, vou voltar semana que vem os pedidos de informação aqui. Vem tudo de qualquer jeito. Eles põem ali para a gente engolir, achando que a gente não lê. Agora estou pegando um por um, analisando, vou fazer todos de novo. E para concluir, está aqui, eu fiz um pedido, viu, senhor presidente, eu gostaria de uma posição da senhora agora. É a respeito de um pedido que eu fiz de informação ao Departamento Municipal de Eletricidade. Que foi falado que eu sou um vereadorzinho, não tem problema, mas ganhei 6 vezes. Se eu fosse tão ruim, o povo não teria votado em mim. Vereadorzinho, casos anteriores. Aí, Sinfonia das Águas, eu pedi o valor, não chegou até hoje aqui o valor que é gasto com a Sinfonia das Águas, quanto que o departamento passa. Porque eu sei, mas as pessoas que me pediram, eu vou ter que passar em documento em mãos para eles. É só isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Luiz Carlos. Vereador Jonei Eiras. Senhora presidente, senhora vereadora, vereadores, hoje eu quero, depois de 2 vezes não poder ter te falado, mas eu queria agradecer o apoio e o carinho que eu tive lá na DEFIP. Eu fui fazer uma visita lá, fiquei sensibilizado de ver aquele trabalho que eles estão fazendo lá, atendendo a mais ou menos 170 pessoas, com trabalho com muito amor, muito carinho e muita dignidade.
Quero falar também ao senhor líder, o senhor responsável por tudo aquilo que a gente cativa, né? O senhor foi responsável. Levar o conhecimento e o anseio da população quanto aos jogos de bola ali na grama do jardim em frente ao Palace Hotel, porque acabou com a grama ali. Aonde que tem um coreto, eles estão preservando. Ali aonde que está jogando bola, assim, indiscriminadamente, já está parecendo campo de roça ali, você já viu ali, né? Então, eu gostaria, se você pudesse levar o conhecimento do secretário de Serviços Públicos para isolar aquela parte ali também em programas, porque ali está feio realmente aquele setor lá. Outra coisa também é a falta de bancos para sentar ali na praça. Agora vem um feriado prolongado aqui e a população, não só os turistas, como a nossa população, reclamam que não tem banco, não tem como se ficar alojado ali, porque tem que ficar em pé andando para lá e para cá até surtir efeito. Os bancos estavam sendo reformados até agora, nada. Os ônibus de turismo continuam, né? A gente leva o anseio da população até a Defesa Civil e nada. Diz que não tem lei, a lei está aí para ser cumprida, mas não se cumpre. Queria também falar a respeito dos agentes de trânsito. Eu levei o conhecimento do coronel, do secretário de Defesa Civil, a respeito de uma senhora comerciante na Rua Assis aqui. Ela foi assim tratada com um pouco de falta de respeito por ela ser uma deficiente não, uma portadora de necessidade, de que ela usa bengala, e ela tem que descer do carro do lado direito, se ela desce do lado esquerdo, vai atrapalhar o trânsito. Então ela parou perto do ponto frio, o agente foi lá, foi indelicado, sabe? Então é questões que estão acontecendo, não só com as pessoas de fora, mas com as pessoas da cidade, principalmente, que agrega valores na nossa cidade. Parabenizar também a nossa Secretaria de Saúde, que, graças a Deus, agora saiu a emenda do deputado Carlos Mosconi para a compra das 2 vans que já chegaram, que foram 2 Renault 2014 e 2015, de 16 lugares. A emenda parlamentar foi de R$180 mil e teve mais 53 mil de participação da Prefeitura, que chegou agora, já está sendo mobilizada para pintura, para emplacamento, que logo, logo ela estará aí para atender a pessoas, que vai fazer a transferência de pessoas, o transporte de pessoas para fora da cidade. E quero falar também de um encontro que o nosso vereador também, o Lical, falou a respeito do SAMU. Sábado, dia 22, houve um incidente, ou um acidente, melhor dizendo, na rampa de paraglider. O rapaz caiu, onde que ele estava, não tinha comunicação, ele estava com rádio comunicador, não pegava telefone, então ele estava com outro amigo lá, comunicando com a base, com o pessoal em cima, e o SAMU não foi atender porque não queria saber o que estava acontecendo com ele na hora. Quer dizer, e aí? Fácil localização, fácil manejo, não tinha problema de chegar, tinha que ser o bombeiro, mas infelizmente o SAMU não foi. Quem foi o bombeiro. O rapaz quebrou 3 costelas, ficou esperando lá, e foi chamado mais ou menos por volta das 14 e pouco da tarde, foi ser atendido mais ou menos por 15h45, 15h46, e ele deu entrada na Unimed às 16h30. Isso eu fui hoje no bombeiro, fui no SAMU averiguar essa situação, e realmente procede. Quer dizer, o SAMU está aí, para atender, faz um bom serviço, mas tem hora que tem assim umas elencadas aí, como o Paulo Eustáquio falou, o Joaquim já falou da vez passada, aconteceu agora com pessoas da família do nobre vereador Luiz Carlos, e agora com esse rapaz que teve esse problema. Então, eu vou deixar um textinho aqui, sabe, nosso presidente, para a gente refletir sobre as situações que acontecem no nosso dia a dia. Cada momento da vida dura pouco, mas o bastante para ser inesquecível e se tornar uma grande alegria, que, quando compartilhado, transforma-se em uma grande felicidade. Lical, sou solidário a você com o que aconteceu, e não só com esse, como outros casos que por aí já também aconteceram. Vamos
unir força para poder reverter isso em benefício da população. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jonei. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes nessa casa, aqueles que nos acompanham pela internet, eu inicio a minha fala reforçando o convite para a audiência pública que essa casa promove a respeito do centro de convenções do nosso município, aqueles que são a favor, aqueles que são contrários a essa iniciativa. É uma interessante oportunidade para se manifestar e registrar sua opinião. Então, reforçando a data e o horário, dia 4/9, nessa sexta-feira, às 10 horas, aqui no prédio da Câmara Municipal. Mais uma oportunidade para o cidadão pós-caldense manifestar sua opinião a respeito dessa importante construção, desse importante investimento tão desejado pelo nosso município e tão necessário também. Nobres colegas, eu parto agora para despertar a atenção dos senhores e, de certa forma, pedir a ajuda num caso extremamente importante. Dia 21 de agosto passado, às 19h30, na sede da Casa do Menor, doutor Ednan Dias, ocorreu uma reunião com diversas entidades e associações sociais do nosso município. Dessa reunião saiu um documento, um abaixo-assinado, vamos dizer assim, em nome dessas instituições, solicitando uma... Obrigado. Solicitando uma reunião, uma audiência com o senhor prefeito municipal. Acho que não é novidade para os senhores, é de conhecimento de todos, que tem instituições já com mais de 3 meses de atraso. E isso pode ser fatal para qualquer uma delas, já que todas trabalham com um limite ali de tolerância próximo de 0. Não tem caixa, não tem gordura para queimar. O que eles recebem, o subsídio que eles recebem da prefeitura, na maioria das vezes é insuficiente já para custear as despesas daquele mês. Então, se ficar 3 meses sem receber, que as despesas acumulam e o pouco que entra, primeiro mês que é pago, já não cobre nem ali 30% das despesas que já estão adquiridas. E é fundamental para a manutenção dessas instituições que tão bem trabalham para o nosso município, fazendo, na grande maioria das vezes, a função que o poder público deveria fazer. Então, nós temos aqui, as instituições que estão aguardando essa audiência com o prefeito para solicitarem, né, o pagamento, que o pagamento volte a ser feito em dia. Lar dos Velhinhos, Lar Criança Feliz, a ADV, Casa do Menor, Albergue Noturno Deus e Caridade, AMAS, falamos hoje aqui, né, sobre vagas para idosos, né? A AMAS está aqui passando situação crítica também. Associação Beneficente de Apoio à Comunidade, a ABACO, para quem não conhece, lá no Conjunto Habitacional. A ASE, Assistência Social Emanuel, Pastor Valdir, assinado aqui pelo pastor Oswaldo, não sei se ele é pastor ou não, Oswaldo. Associação Bem Viver, Associação Católica Divino Coração, Associação Chácara Santa Clara, Casa do Caminho, Associação Damas de Caridade, APAS, Associação de Promoção Humana e Ação Social, Fungotac e Asilo Vinha do Senhor, assinado aqui, Jonei, pelo senhor Marcelo Teste. Então, nobres colegas, nós temos aqui uma função e uma missão importantíssima. Nós devemos, no mínimo, monitorar esse pagamento e esse compromisso de perto. Caso contrário, nobres colegas, nós corremos o risco aí de termos um caos social instalado no nosso município. Estão chegando realmente a um ponto de não se sustentarem mais aí nos seus compromissos. E vão fechar. E a hora que vão fechar, eu não quero saber aonde... Aliás, eu quero saber onde que vão as crianças que estão lá no larzinho do pastor, onde que vão os
os velhinhos que estão lá no Vinha do Senhor, onde que vão ficar os velhinhos que ficam hoje lá no Amas, e assim por diante. Quem que vai assistir as famílias que hoje pegam cesta básica lá na Abaco, e por aí vai. Então precisamos, nosso colega, chegou, aliás, passou da hora de todos nós nos manifestarmos a respeito. Eu não vou, vereador Lical, pegar uma ação dessa, não, só estou chamando a atenção para o senhor que já vai entender o que eu quero dizer. Esse é um tipo de ação e de discurso e de necessidade que não pode ficar centralizado no vereador A, B ou C. Isso não é uma demanda que eu estou trazendo, isso é uma demanda que o legislativo deve encabeçar. Afinal de contas, isso aqui atinge diretamente o bem-estar da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então é uma causa muito grande, muito nobre para ser capitalizada exclusivamente para um único vereador. Estou democratizando essa informação com todos os senhores e pedindo ajuda, não em meu nome, mas em nome dessas instituições todas aqui. Cada um o que puder fazer, como puder agir. Eu acredito que a Câmara, senhora presidente, deve firmar a posição aí nesse caso. Caso contrário, teremos problemas, fatalmente. E por último, eu vou ler, até que enfim, ler o ofício da Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Poços de Caldas, aquelas senhoras que ficaram aguardando na sessão retrasada aqui, até quase 9 horas da noite, quando nós decidimos retirar os nossos nomes da tribuna, e sessão passada também não consegui ler. Então esse é um ofício assinado aqui, né, capeado aqui, com o cabeçalho da Associação dos Amigos e Protetores dos Animais de Poços de Caldas, que eu achei muito pertinente trazer conhecimento de todos e, no mínimo, registrar oficialmente nos anais dessa casa. Essa, para quem não sabe, foi uma carta encaminhada ao senhor prefeito municipal por esta associação pedindo providência. Eu vou resumir aqui as apresentações e vou direto para o conteúdo. Providências contra maus tratos aos animais. Vou ler na íntegra, senhor presidente. Referente às exposições de animais para o comércio nos pet shops, nas casas de ração, em especial na Praça dos Macacos, o vereador Lical já questionou isso recentemente, comércio de animais na Praça dos Macacos, e em outros locais da cidade, aos sábados e domingos, dias em que são expostos cães e gatos filhotes de diversas raças por muitas horas, sem a devida alimentação e demais providências ao bem-estar animal para o comércio ilegal. Ressalta-se que muitos desses comerciantes de animais, apenas com a finalidade de obter lucros, são exploradores que não atentam que são seres sencientes e há de se garantir as condições de saúde animal e pública. Os animais ficam em gaiolas, caixas de transporte, caixas de papelão, expostos às condições de tempo e à fumaça dos automóveis durante todo o dia. Filhotes, pelo tamanho de muitos deles, é possível perceber que sequer desmamaram. Acrescenta-se a esses fatos que não há qualquer comprovação de procedência do canil, do gatil de origem, vacinação ou castração desses animais. É necessário fiscalizar a origem desses animais e da forma como são tratadas as matrizes, cadelas gestantes para a produção com fins lucrativos, isto é, gestações seguidas, levando-as à exaustão, descalcificação, anemias e outras doenças, enfim, levando-as à morte. Já foram flagrados animais com diarreia e apáticos sendo expostos à venda, além dos maus tratos, que são atos criminosos. Essas condutas atentam contra a proteção ao consumidor. Desta forma, a prática autoriza e exige forte e eficiente repreensão. Exemplos são as casas comerciais que vendem rações e tantas outras, que não se podem chamar de pet shops, mantendo animais, aves, mamíferos, répteis, anfíbios e peixes em exposição irregular no comércio desta cidade. Alerta-se que muitos exploradores vêm de outras cidades a fim de vender animais domésticos com o argumento que estão lutando pelo pão de cada dia. Entendemos o direito de ir e vir, apenas não aceitamos esse tipo de conduta em prejuízo dos animais, configurando maus tratos.
Considerando o bem-estar dos animais, o estado do animal em relação à sua tentativa de se adaptar ao meio ambiente, a liberdade para expressar seu comportamento natural de fome, sede, desnutrição, doenças, ferimentos, dor ou desconforto, medo e estresse, a Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Poços de Caldas tem o dever de informar, alertar, denunciar, zelar e acompanhar feitos em prol dos animais. Enfatiza-se ainda que o movimento de defesa dos animais é cada vez maior no interesse de estratégias de conhecimento técnico, assim como a promoção do bem-estar animal por questão ética, respeito e social. Portanto, cabe a todos em favor do meio ambiente, principalmente do poder público, inibir os maus tratos aos animais de qualquer espécie. Lamenta-se que os esforços de cidadãos na defesa e proteção dos animais sejam confundidos e mal interpretados com esses exploradores. Esses protestos necessitam expor animais para serem doados sem quaisquer vantagens ou lucros em ruas públicas. No entanto, estes cidadãos não têm de Vossa Excelência a devida atenção. Ressalta-se que esses cidadãos, sem qualquer amparo em suas atividades, estão colaborando com a sociedade e com muitas ONGs, e principalmente com Vossa Excelência, pois suas casas abrigam quantidades numerosas de animais domésticos, inclusive trazendo despesas, tempo de dedicação, esforços físicos, entre tantas outras situações que os obrigam na proteção e nos cuidados a esses animais, independente de qualquer ajuda financeira ou de doação em prol desses animais. A indiferença do poder público é notória, uma vez que os direitos humanos já se estendem aos animais. É preciso a participação de toda a coletividade e, mais ainda, que Vossa Excelência incentive e assegure a essas pessoas interessadas na defesa e proteção a continuidade do trabalho altruísta em favor dos animais. E aqui nós temos mais algumas páginas, senhora presidente, que eu não vou me estender, e elas se encerram aqui, né, elas encerram o ofício, evidenciando, né, a necessidade de um abrigo para animais sadios, já que não podem ser abrigados ou recolhidos no CCZ, e requer ainda que uma cópia deste ofício seja encaminhada ao senhor Rodrigo Francisco dos Reis, secretário de Planejamento, para demais providências. Eu me senti na obrigação, nobres colegas, de registrar isso oficialmente em ata, já que considero, não só como vereador, mas como cidadão, uma causa muito nobre. Essas foram as palavras do ofício da associação ao senhor prefeito municipal. Muito obrigado, senhora presidente. Desculpe a extensão do tempo. Obrigada, vereador Tiago Cavelanha. Comunicados? Nenhum. Preciso de um segundinho com vocês. Após um segundo, prometo. Sobre as bênçãos de Deus. Quarta chamada, por favor. Quarta chamada. Depois. Vereador Rogério, vereador Antônio Carlos, vereador Flávio, justificaram, saíram um pouquinho mais cedo. Sobre as bênçãos de Deus, encerramos mais essa sessão ordinária e peço a todos que de pé façamos uma saudação ao pavilhão nacional com uma salva de palmas. Obrigada.